Boa tarde a todos. Agradeço muito a Eliane ter vindo fazer a palestra, que seria uma Quinta do Futuro, mas vai ser Portas do Futuro. Não é? Uma nova, digamos, Portas do Futuro é uma nova oportunidade de ouvirmos pessoas distinguidas em certos campos do conhecimento, sempre olhando, né, o porvir. E, nesse caso, eu acho que é muito ajustado, porque a doutora Elaine fez a organização da obra Mega Tendências Mundiais 2030, que foi lançada no IPEA. Eu estive lá, gostei muito da exposição, e, por sugestão minha, o doutor Lúcio Renaud a convidou para essa conversa. Eu acho que é muito importante. Nós, de manhã, tivemos aqui um grupo de estudantes de Campinas, e, ao final, eu falei que a tarefa de qualquer profissional é sempre, com base no que se vê na nossa realidade, mirar o futuro, que é para lá que a gente está indo, né? Então, ele tem que ter bem-estar para nós e para os outros, os nossos filhos e netos. Então, sem mais delongas, é com muito prazer e agradecendo muito a disposição de Elaine vir aqui, eu passo a palavra para ela, para a sua exposição. Desde já, muito obrigado. Obrigada. Bom, eu vou me levantar, que eu me sinto... sim. Ok. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite da Codeplan de estar aqui e apresentar uma síntese do resultado desse trabalho de quase um ano que a gente desenvolveu na época na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, né, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, ele iniciou com uma provocação do ministro da SAI, que a gente levantasse o que o mundo estava falando sobre o futuro do mundo, o que existia de estudos de longo prazo, inicialmente com um horizonte temporal, ele queria de 2025, e nós não achamos nada voltado para 2025. O que existia de publicação para esse horizonte temporal tinha sido feito há 2 décadas atrás. Então, com isso, a gente acabou ampliando o horizonte temporal, e o mais curto que a gente conseguiu foi 2035. O que, se a gente analisar em termos de planejamento de longo prazo, ainda é um curto... 2030, quer dizer, ainda é um curto prazo, porque são só 15 anos. Né? Deixa eu ver se eu acerto. Não, aqui. Eu vou fazer uma abertura apresentando, de uma forma geral, o projeto, né, com a justificativa. Depois eu vou apresentar qual foi a metodologia que nós utilizamos para desenvolver o projeto, mostrar os resultados em forma geral, né, dessas mega tendências mundiais, quais são os nossos próximos passos, e apresentar aqui a equipe que trabalhou no projeto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção sobre essa pergunta, né? Como será o amanhã? Eu acho que esse questionamento ele perpassa a história da humanidade. Todo executivo, presidente, seja de uma empresa, de uma organização pública ou privada, seja ele de um Estado, né, de um país, ele quer saber, até para iniciar o seu processo decisório, como vai ser o amanhã. O problema desta pergunta é que, no fundo, ninguém sabe. Porque o futuro ele ainda não está escrito. E ele é múltiplo e incerto. Ele vai para um lado e para o outro a todo momento. Ele muda em função do quê? Das nossas ações, das nossas decisões, dos investimentos que a gente faz no presente. E, mais ainda, ele é fruto do resultado do jogo existente entre diversos atores no ambiente. Por quê? Porque, a partir do momento
Vamos dar o exemplo aqui, que a Codeplan define uma estratégia para o Distrito Federal, outros agentes vão reagir a esse movimento, a essas ações que são startadas. E o futuro, ele é o resultado dessas relações de poder entre os diversos atores do ambiente. Bom, se, como eu falei, ele não existe, ele está por ser escrito, então, e ele é múltiplo e incerto, por que a gente estuda, então, o futuro? Por que estudar algo que ninguém sabe, que ninguém tem uma bola de cristal para responder a essa pergunta? Oi? Sim, porque a gente quer estar lá, mas principalmente porque o objetivo principal de se estudar o futuro não é acertar ou dizer o que vai acontecer, mas coletar informações sobre esse futuro múltiplo e incerto, de forma a nos ajudar a decidir que futuro nós queremos construir. Já que ele é móvel, ele pode ser moldado, ele pode ser construído, porque ele ainda não está dado. Quanto mais informações nós tivermos a respeito desse futuro múltiplo e incerto, aumenta a possibilidade de construirmos o que a gente quer que aconteça. É ali, analisando isso, que nós vamos identificar esses diversos atores e verificar que parcerias estratégicas a gente tem que firmar, como é que nós vamos trabalhar com o nosso opositor. Então, é entender esse jogo e fazer as nossas apostas. Então, estudamos o futuro para isso, para fazermos melhores escolhas, para formularmos estratégias vencedoras e fazermos, então, as nossas apostas. Bom, o objetivo, então, desse trabalho, ele foi subsidiar a formulação de estratégia de longo prazo para o país. Por que isso? Porque nós vivemos hoje numa sociedade globalizada e que é, inclusive, uma das tendências que eu vou apresentar aqui, uma das mega tendências. E não dá para você estudar o Brasil, como não dá para estudar o Distrito Federal ou o Centro-Oeste, se você não olhar ele num horizonte maior, numa amplitude maior em termos geográficos. Você tem que entender essa dinâmica global para poder depois entrar num ambiente mais micro. O nosso horizonte temporal foi de 2030 e nós temos algumas restrições em relação a esses documentos, que ele é uma visão mais ocidental. Por quê? Porque a maior parte da literatura que nós pesquisamos, eu vou mostrar aqui todo esse material, ele está escrito em língua inglesa. Não se achou estudos para o mundo em língua portuguesa. E, até por uma questão, né, da barreira da língua, nós só temos estudos do Japão, publicados em inglês. De outros países, né, da Ásia, não foi encontrado nenhum estudo. Então, nós temos estudos americanos, canadenses, nós temos estudos da União Europeia, da OTAN, da França, né, estudos do Japão, estudos feitos por organizações como a Shell, que periodicamente faz cenários mundiais, temos estudos de outras organizações como a KPMG, né, alguns autores que falam sobre o futuro, mas sempre com uma visão mais ocidental do que oriental. Então, ele é né, uma restrição. E aí, nesse contexto também, você não tem estudos olhando para o mundo desenvolvidos na América Latina. A justificativa, há uma necessidade da construção de cenários para o país, só que há muito tempo a gente não faz um estudo desse. O último estudo que foi feito, pelo menos que eu tenha conhecimento, foi o estudo feito pelo NAI, chamado Brasil Três Tempos, né, que olhava para o futuro, foi feito na década passada. Nós vivemos num mundo globalizado, há uma necessidade de conhecer o futuro,
porque ele sendo múltiplo e incerto, e se há organizações, principalmente com os pesos das que eu citei aqui, dizendo que o mundo está indo para algum lugar, é importante que a gente conheça essas informações. Quais foram, então, os resultados que nós encontramos olhando esse material? Pegando pela metodologia, o que nós fizemos? Nós trabalhamos com 17 estudos de futuro, eu vou apresentar depois eles. Então, identificamos primeiro o material e, nessa identificação, nós procuramos trabalhar com 5 dimensões. População e sociedade, geopolítica, ciência e tecnologia, economia e meio ambiente. Da análise desses 17 estudos, foram identificadas 768 sementes de futuro. O que são as sementes de futuro? São aqueles sinais existentes no ambiente que portam informação sobre o futuro. A analogia, né, o termo foi cunhado por mim, né, uma semente, é a ideia do que esses sinais sobre o futuro representam. O fato de você ter sementes nas mãos não significa que elas vão gerar uma árvore ou qualquer planta que você imagine. Então, se eu tenho uma semente de feijão, o fato de eu até plantar aquela semente não vai garantir que ela vai germinar. Vocês concordam comigo? Então, são coisas que existem, já estão dadas e que você consegue identificar, mas não necessariamente elas vão se materializar em algo no futuro. E mesmo que eu tenha plantado uma semente que seja de uma árvore frutífera, o fato de eu plantar e ela germinar não me garante que vai dar fruto e muito menos que o fruto vai ser doce. Você precisa experimentar. Você pode até, numa seleção de sementes, garantir que não, esse meu fruto vai ser doce. Mas pode não ser. Então, existe uma série de condicionantes no ambiente que vão acabar garantindo ou não o futuro desta semente. Ao mesmo tempo, existem várias sementes, eu não sou biólogo nem da área de agronomia, e que se você botar um monte de semente na minha mão, eu não vou saber distinguir se é de uma planta ou de outra. Eu consigo identificar algumas, como eu citei a semente de feijão ou de abacate, que é muito grande, mas a maioria vai botar na minha mão e eu não vou saber o que é. Isso também é uma característica desses sinais. Por quê? Porque alguns sinais são sinais tão fracos que você não consegue perceber qual é a dimensão dele, qual é a consequência daquilo, porque ele ainda está em formação e trata-se de ações desconhecidas. Essa quantidade de sementes ela passou por um processo de seleção e integração, porque, como eram diversos documentos, muitas dessas sementes eram semelhantes. Então, e aí foi nessa análise e integração que surgiu a classificação dessas sementes. Então, quando você, em um documento, identificava que o autor classificava ela como uma grande tendência, e todos os outros autores faziam a mesma menção, então essa é realmente uma tendência. Agora, se alguns autores classificavam como tendência e outros não, a gente classificava elas como uma incerteza, ou seja, a visão de quem está olhando enxerga como sendo um movimento consolidado e outros não conseguem perceber a mesma coisa. Então, nós fomos fazendo esse tipo de análise e chegamos, no final, a 201 sementes de futuro e 28 megatendências mundiais, que é o que eu vou apresentar agora. Aqui está, né, a lista de todos os documentos que a gente analisou para fazer esse estudo. No livro que eu trouxe aí para vocês, nós temos aí, né, a lista desses documentos também. A apresentação fica aqui, se vocês quiserem, então, pegar uma cópia, né, e ter esse material. Os resultados, então,
né, isso dividido por cada uma das dimensões que a gente trabalhou. Então, nós temos aqui quantas sementes foram geradas por cada dimensão. E eu gostaria de chamar a atenção à quantidade de incerteza. A megatendência são aqueles grandes movimentos consolidados que abarcam nela as demais sementes, como as tendências propriamente ditas, surpresas inevitáveis e essas incertezas. O que seria uma surpresa inevitável? Ela é um tipo de semente em que a maior parte das pessoas confundem como tendência. Só que, na realidade, ela ainda não está em operação. Mas tudo leva a crer que, no futuro, o mundo vai se configurar daquele jeito. Então, ela tem uma alta probabilidade de ocorrência, mas você não sabe quando ela vai se materializar e quais vão ser as suas reais consequências ou força de capacidade de mudança no ambiente. Mas tudo leva a crer que a gente vai para aquele lado. Como, por exemplo, nós teremos que viver num mundo adaptado ao idoso. Hoje, o mundo não é assim. Mas como uma das megatendências está ligada a esse aumento da expectativa de vida com o envelhecimento da população, nós vamos ter que nos adaptar o mundo a esse idoso, ou novo idoso que surge. Então, essa é a ideia da surpresa inevitável. E, como eu falei, nós temos, então, uma quantidade bem grande de incertezas. Isso faz muito sentido, porque, como o futuro ele não está dado, ele é múltiplo e incerto, a nossa expectativa é que realmente você tenha uma quantidade grande de incertezas. Nós temos, então, aqui o percentual, né, mostrando que realmente 43% de tudo que foi levantado são grandes incertezas. E eu destaco que as incertezas, apesar de muitos executivos considerarem ela um problema, causarem um desconforto pelo fato de que eu não sei para onde que ela vai, na realidade, de todas as sementes que você pode identificar relacionadas ao futuro, as incertezas é onde mora a grande oportunidade. Por quê? Porque isso aqui ainda não se definiu. E se o futuro é o resultado da estratégia dos atores, dos investimentos que os atores fazem, aqui é onde você tem a maior possibilidade de construir o futuro de acordo com a sua visão. Se você tem uma tendência, ou principalmente uma mega tendência, que é uma força gigantesca que arrasta todo o resto, a força, os custos de você alterar o rumo desses acontecimentos é muito grande. Por quê? Porque é um movimento consolidado. No caso da surpresa inevitável, você ainda tem um espaço de atuação. Por quê? Porque ela ainda não se materializou. Mas, se é uma surpresa inevitável, é porque existem muitas forças atuando que vão construir aquele futuro. Então, você tem tempo para se adaptar, você tem alguma flexibilidade de alteração nesse rumo dos acontecimentos, mas a sua capacidade de manobra é pequena. Já na incerteza, não. Por exemplo, eu trago alguns exemplos de incertezas que a gente tira do estudo. Até 2030, o ensino fundamental universal com qualidade será alcançado? Vejam que esse é um debate que nós temos no país, mas que o mundo levanta também. Por quê? Porque você tem uma boa parte do mundo que não tem ensino universal e muito menos de qualidade. Isso é algo que está muito restrito a países desenvolvidos, mas não a massa do país. Aqui nós temos espaço para atuar, está nas nossas mãos ir lá e investir nessas questões.
Uma outra questão, seremos capazes de desenvolver tecnologia que pode armazenar energia renovável de forma confiável e a custos razoáveis? Hoje, a questão do armazenamento de energia renovável é um grande problema. E ele é um problema mundial. Ninguém ainda saiu com uma tecnologia que vai solucionar esse tipo de problema. Grande oportunidade para o nosso país. Nós somos um dos, assim, acho que é o segundo melhor centro de geração de energia heliotérmica no mundo. Está aqui e está no Nordeste, né, no sertão nordestino. A gente tem condição de desenvolver tecnologia? Muitos estudos mostram que o caminho é pela nanotecnologia, que talvez você consiga trabalhar alguma coisa nesse sentido. Novos materiais. Bom, nós temos competência para desenvolver novos materiais? Temos. Temos grandes cabeças aqui no país. Basta alguém dizer que isso é um foco. E aí nós podemos sair com uma tecnologia para o mundo inteiro. Por quê? Porque estamos todos na mesma situação. Todos. Então, as incertezas que são levantadas nesse estudo mostram oportunidades de investimento. Agora, se o país continuar diluindo os seus investimentos em 300 projetos, nós não vamos para lugar nenhum. Nós temos que aprender a fazer escolhas, o que nós temos muita dificuldade. Temos muitos problemas e resolvemos atacar tudo de uma vez. E aí todos os recursos ficam escassos, porque você não tem nem recurso humano e nem recurso financeiro suficiente para fazer todos os investimentos que a gente precisa. Nós temos que fazer escolhas. E aí, a análise dessas incertezas, principalmente daquelas que são motrizes, ou seja, elas têm uma capacidade de movimentar com todo o ambiente, é chave. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consegue construir o futuro focado naquelas incertezas que são muito motrizes, automaticamente, se elas são motrizes, elas vão mexer com todo o resto do sistema. Um outro exemplo. O Estado será capaz de manter a solvência dos sistemas de saúde e seguridade social frente ao envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida? Vejam que isso é um problema mundial. Ele não é só um problema do nosso país. Agora, quem conseguir desenvolver um modelo que resolva isso, vai estar vendendo consultoria para o resto do mundo. Alguém tem que... são as oportunidades, é o que eu falo. Grandes incertezas, grandes oportunidades para nós trabalharmos. E quais são as mega tendências, então? Eu esqueci de falar uma coisa, né? Por que eu dei tanto destaque também para as incertezas? As mega tendências, vocês vão verificar que eu não trago grandes novidades. Porque se são mega tendências, é porque elas estão no ambiente e você consegue perceber. Já as incertezas, não. As incertezas, a gente até foge delas, porque é incerto, porque você não sabe no que vai dar, você não tem clareza. E é aí que eu entendo que devem ser os grandes investimentos. Na dimensão população e sociedade, nós temos aí o crescimento da população mundial, mas a taxas marginais decrescentes. Ou seja, nós está havendo uma grande mudança, né, na estrutura populacional, né? E principalmente porque há um envelhecimento da população. Em vários países, principalmente, né, os desenvolvidos, você já não tem mais a reposição da população. Né? Até um grande estudioso do futuro, o professor Michel Godet, diz que, às vezes, reclama com o pessoal do Greenpeace com relação a salvar as baleias, porque eles deviam se preocupar em salvar a raça humana em determinadas cidades europeias, porque ela está literalmente em extinção. Tem uma taxa de fecundidade menor do que de muitas baleias, que ele brinca, né? Mas isso é um problema.
Nós tivemos com uma missão chinesa essa semana, falando sobre planejamento, e uma das coisas que eles já alteraram é aquela proibição dos chineses só terem um filho. Né? Agora eles podem ter 2 filhos, porque eles já estão preocupados com a taxa de fecundidade deles, né? E o envelhecimento, então, da população. No caso deles, ainda é mais preocupante ainda, porque são os filhos que cuidam dos pais. Né? Tem filhos, tem gente para cuidar dos pais. Uma outra mega tendência é a necessidade de adaptação do papel do Estado frente aos novos desafios sociais e populacionais. Então, o Estado, na realidade, ele enfrenta não só a questão ligada a esse envelhecimento da população, a uma redução da taxa de crescimento da população, mas ele vai enfrentar o crescimento do empoderamento do indivíduo. Você tem uma maior parte da população mundial já residindo em cidades, uma intensificação dos movimentos migratórios, e aí esses movimentos migratórios a gente já tem observado muito, né, na questão, né, da África para a Europa, mas nós vamos perceber movimentos migratórios também ligados às mudanças climáticas. Então, há uma expectativa de uma intensificação. E a questão do empoderamento do indivíduo e da sociedade civil organizada, com o aumento da classe média em escala global. Aqui nós estamos falando de classe média mesmo. Há um crescimento em todo o mundo da classe média. E esse empoderamento do indivíduo, ele vai trazer pressões significativas ao Estado. Por quê? Porque se você tem esse empoderamento, ele está ligado basicamente a 2 forças. Um aumento da escolaridade associado aos acessos às tecnologias da informação e comunicação. Então, as pressões em cima dos estados vão ser cada vez maior, porque aumenta a consciência, né, de cidadão, né, a cidadania aumenta, e aí os questionamentos com relação ao emprego, né, dos impostos, né, ao que o Estado está fazendo, e uma reivindicação por uma maior governança, isso surge também, então, trazendo aí grandes desafios para os Estados no mundo todo. Está apertando o botão errado. Em relação à geopolítica, a permanência da ideologia da globalização, do déficit de governança global, existe um questionamento muito grande com relação aos diversos organismos internacionais que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial e que meio que se perderam ao longo do tempo. Então, falta, né, há um déficit nessa governança global. Os Estados Unidos permanecem como maior potência militar do mundo, com grande influência econômica e política. Então, apesar de mostrarem diversas tendências da China ultrapassar, inclusive economicamente, os Estados Unidos, em termos de poder global, eles não vislumbram a perda dessa posição por nenhum país. A distância ela é muito grande. E a permanência da incerteza quanto à existência de convergência ou conflitos entre países no campo da segurança nacional. Então, isso aí fica uma questão em aberto, e todos eles há um consenso de que não se sabe efetivamente se nós viveremos um período de paz ou de conflitos. De qualquer forma, no que eles sinalizam em termos de conflito, eles serão muito mais conflitos regionais e ninguém vislumbra um grande conflito mundial. Uma outra mega tendência é a permanência da União Europeia evitando os esforços para se manter como centro transnacional, né, de liderança e influência, que ela sempre manteve isso, e essa briga vai ser muito maior em função de uma discussão da mudança do eixo
do Atlântico para o Pacífico. Então, essa alteração entre força, comércio, se há um deslocamento para o Pacífico, isso vai dificultar muito mais a Europa se manter, né, como esse centro transnacional, né? Ele tem, né, Londres tem a vantagem, né, de pegar os 2 fusos horários em termos de bolsa. Então, nós temos algumas vantagens aí, mas eles vão ter que se esforçar bastante, principalmente resolver aquelas questões internas. E, além disso, um crescimento da influência dos Estados médios na geopolítica mundial, transformando, então, o ambiente cada vez mais num ambiente multipolar. É também consenso o crescimento da importância econômica e geopolítica da Ásia e dos BRICS, né, mesmo não sendo assim os BRICS, né, um grupo regional, porque cada um está num local, mas a união, até a própria discussão, né, da formação de um banco, dos BRICS e tudo. Então, você tem aí, colocando isso na discussão, e a manutenção do papel marginal da América Latina e da África no sistema internacional. Então, eles, na realidade, isso é quase que uma constatação nossa, em função de que, nos estudos, a África aparece por causa dos conflitos. Então, quando ela é citada por causa dos conflitos, ou então por causa da África do Sul, que pertence aos BRICS. É só isso que se fala de África. E, no caso da América do Sul, não falam nada, exceto do Brasil, quando ligado aos BRICS. Na realidade, com relação ao Brasil, o que aparece nos estudos são muito mais questionamentos, incertezas, do que efetivamente um direcionamento de para onde nós estamos indo, né? Foi até engraçado que essa comitiva chinesa que teve lá no IPEA nessa semana, eles disseram que tinham vindo aqui para entender o Brasil. Eu quase que virei para eles e disse, eu também queria. Porque realmente, né? E as perguntas são muito interessantes. A primeira delas que aparece assim recorrente é se nós nos tornaremos líderes na América Latina. Então, a percepção, quando você lê os estudos, é que eles entendem que nós temos tudo para sermos os líderes na América Latina, só que não exercemos essa liderança. Não temos um papel, não nos posicionamos como líderes na América Latina. Um outro questionamento é se nós vamos sair com um modelo de desenvolvimento sustentável. Vocês vão ver que, na questão econômica, aparece muito o questionamento, né, do modelo econômico vigente, e dentro das questões muito ligadas não só ao modelo de produção, como de consumo também. Há uma necessidade de se repensar esse modelo de produção e consumo que a gente vive hoje em dia em função do esgotamento dos recursos da terra, e aí entra toda essa questão mais de meio ambiente. Em função também da crise econômica que a gente vive, econômica financeira, né, mundial, o que é colocado é que esse novo padrão, né, esse novo modelo econômico poderia ajudar a sair da crise. E aí eles questionam, porque a gente faz aquele barulho todo, né? Rio 92, Rio +20, nós temos um big Ministério do Meio Ambiente, uma política ambiental que todo mundo diz que é o máximo, mas quando você olha no dia a dia, no modelo econômico que nós estamos adotando, isso não bate muito. Então, ele diz, a gente vai sair com alguma coisa nesse sentido. E um outro grande questionamento que eles fazem é o que a gente vai fazer com pré-sal. Eles não sabem. Também não sei se a gente sabe. Ciência e tecnologia. Então, nós temos aí a aceleração do desenvolvimento tecnológico, multidisciplinar e com aplicações tecnológicas cada vez mais integradas.
Então, a questão da necessidade de trabalhos em redes, em produção de conhecimento, né, e tecnologia, envolvendo, então, múltiplas disciplinas, múltiplos conhecimentos, integrado em uma coisa só. Eu costumo dizer, né, que o carro já foi um produto da área de mecânica, né? Hoje, né, ele é um monte de coisa. A mesma coisa com o celular, né, que ele já foi um produto da área de telefonia, né? Hoje a gente até consegue falar com os outros, né? Mas você faz muito mais coisa com o celular hoje em dia, ele é um verdadeiro computador, né? As TICs continuarão modificando a natureza do trabalho, a estrutura de produção, a forma, né, os modelos de educação, a forma como as pessoas se relacionam e utilizam os seus períodos de lazer. Então, nós temos aí uma grande transformação vinda das TICs, né? Ontem nós estávamos participando de um evento e um dos palestrantes mostrou uma transparência bastante interessante, mostrando o preço da ação do Google no mercado e o preço da GM. É um troço assim, eu não tinha parado ainda para ver isso, mas é um negócio de doido, né? E, pô, o que a GM produz, você pega. O Google, não. Né? Às vezes, até você fica pensando como é que eles ganham dinheiro, né? Como é que conseguem ter ações, né, tão pesadas. Nós temos aí um fato portador de futuro, que é o surgimento, né, de jovens milionários. São garotos, né, de 16 anos, 17, 20 anos, quer dizer, muitos nem entraram ainda na universidade, que já se tornaram milionários porque tiveram uma ideia e a única coisa que eles tinham era um acesso à internet. Então, é um mundo, né, que efetivamente você pode ganhar muito dinheiro utilizando-se da cauda longa. E ela modifica, ela entra modificando, né, várias áreas, né, antes em que você não imaginaria, como a parte de lazer. Se você for olhar a indústria de games, o que ela movimenta é a quantidade de pessoas que estão, né, conectadas, é impressionante. Há um crescimento também grande na área de automação e robótica. Eu espero conseguir ter um robô dentro de casa um dia, mas a gente já consegue comprar uns pequenininhos para limpar a casa. Não sei se vocês já viram, tem até já vendendo aqui no Brasil, na FENAC, né? Então, isso aí, os exemplos que a gente viu e os relatos nos estudos, né, é um mundo assim impressionante. E quem está liderando essa parte da robótica mais para uso pessoal são os japoneses, porque eles estão com um problema seríssimo e muito focado no idoso. Eles estão com um problema sério, né, de como cuidar do idoso, e os investimentos são muito grandes nessa parte de robótica para cuidado com o idoso, cuidado hospitalar, né? Então, substituindo alguns serviços que eram feitos por enfermeiros e causavam lesões, né, de ter que carregar o paciente da cama para uma maca, né, para fazer alguns movimentos, e eles já estão bastante avançados nisso, né, usando a parte integrada de automação e robótica, inclusive para cuidados na saúde dentro da própria casa, né. Eu estou falando assim porque robô, às vezes, você pensa como naquela imagem, né, aqui do Eu, Robô. Mas qualquer braço mecânico que se movimente, né, associado a uma programação, né, de algum tipo de inteligência artificial, é um robô, né? Outro dia eu vi num TED, os japoneses lançaram um que passa roupa, né? Bem interessante, né? Você coloca a roupa amassada e ela sai já passada, né? Outra mega tendência é o crescimento dos investimentos das aplicações dos campos da nanotecnologia e da biotecnologia.
eu considero tanto uma área como a outra como ainda fatos portadores de futuro, principalmente quando você integra uma com a outra. As possibilidades são inúmeras e você já tem muita coisa no mercado. As garotas já devem usar alguma maquiagem, alguma coisa para beleza que é feita com base em nanotecnologia. Nós já temos aí muita coisa, tênis, né, para a parte esportiva, já tem bastante coisa sendo utilizada, mas isso é o mundo. Se existe matéria, eu posso atuar. Essa é a ideia. Eu posso transformar, melhorar as propriedades dos materiais e construir coisas novas. Então, há um crescimento grande em todo o mundo nos investimentos nessas áreas. Com relação à economia, nós temos o crescimento econômico mundial com maior concentração de renda. Então, tem algumas coisas que parecem meio contraditórias, né? Como você tem o crescimento da classe média no mundo todo, mas você tem também o aumento da concentração de renda. E isso se justifica pelo fato do crescimento significativo dos que eles chamam de ultra-ricos. Então, são pessoas assim, com muito, muito dinheiro mesmo e que concentram, né, uma parte significativa da riqueza. Só que a pobreza cresce também. Então, nós vamos ter um outro tipo do que seja, né, essa questão da concentração de renda e do que seja a desigualdade. Né? Uma desigualdade que não vai ser mais como a gente lidava. Você está falando em desigualdade com uma população mais escolarizada, você está falando de desigualdade com uma população que vive, mesmo numa renda mais baixa, com uma qualidade de vida melhor do que antes. Né? E esse crescimento econômico ele será sustentado pelos países emergentes, que apresentarão taxas de crescimento superiores aos dos desenvolvidos. Isso a gente já está vendo, já está acontecendo, e eles entendem que isso vai permanecer. Um outro é o desenvolvimento da economia da inovação. Ele vai ser mantido, criando uma nova divisão social em países desenvolvidos. Então, o foco vai ser realmente na inovação, para, principalmente, resolver, né, muitos dos problemas que eles vislumbram que a gente vai enfrentar aí nas próximas décadas. Também com o aumento do volume de comércio internacional e dos fluxos de capitais em uma economia globalizada e interconectada. E muito desse aumento desse fluxo ele vem pelo Pacífico. Então, isso, para mim, é um problema que nós vamos ter que resolver. Porque se a gente não conseguiu sair de país subdesenvolvido quando o fluxo comercial estava no Atlântico, como é que nós vamos fazer se esse fluxo for para o Pacífico, realmente? Se houver um deslocamento. Então, temos que resolver isso. Os chineses já estão aí investindo, né, em infraestrutura para chegar do lado de cá, vindo pelo Pacífico. Ainda em economia, a questão da responsabilidade fiscal dos governos vai permanecer como uma das principais questões de governança global. Então, todos esses arroxos, né, e questionamentos dentro dessa área aí, e fiscalização, né, vinda dos organismos internacionais, inclusive do BIS, vão estar aí na pauta. Novas regulamentações financeiras e bancárias aumentarão o controle dos fluxos de capitais e limitarão as atividades especulativas por meio de impostos. Então, isso é o que eles estão imaginando, muito ligados à última crise. E isso a gente fez uma análise, esse tipo de movimento ele é cíclico. Então, acontece uma crise, aí eles arrocham,
fazem um aumento, né, de todo esse controle do fluxo de capitais, aí depois você chega num ponto que você não consegue mais crescer, você não consegue mais está tão amarrado o sistema financeiro e de capitais que você não consegue mais crescer, não consegue mais investimento, aí eles vão afrouxando outra vez. Você olhar ao longo da história, pelo menos da história recente, foi assim. Só que nós vamos pegar aí as próximas décadas o período realmente do arroxo, né? De uma fiscalização maior, de um controle maior nessa área, né? E principalmente com relação aos fluxos de capitais, o que, para mim, fica ainda mais complicado se você for pensar na internet. Internet, cauda longa e tudo que está vinculado. A internet é uma grande caixinha de surpresa. Para mim, todo dia eu me surpreendo com alguma coisa nova que inventaram. E ainda em economia, um crescimento da demanda por energia e de sua oferta também. Então, cresce aí significativamente, principalmente porque você tira muita gente que não tinha acesso. Se você for olhar China, Índia, na própria África, né, quantidade de pessoas que não tinham acesso à energia que passam a ter, porque há uma melhoria na renda. E aí, o que eles estão apostando é numa matriz energética diversificada. Então, você não vai ter um padrão energético, como nós já tivemos, né? Primeiro o carvão, depois o petróleo. Então, você vai ter realmente uma matriz diversificada e com o aumento do peso das energias renováveis. Os cenários, a Shell, os últimos cenários mundiais que a Shell desenvolveu, e aí ele é muito focado nessa questão energética, apesar de olhar o mundo como um todo, um dos cenários, eles colocam essa matriz bem diversificada. E no outro, eles falam da diversificação para algum tipo de energia, sendo que na parte toda de combustível para transporte, eles dizem que vai ser 100% hidrogênio. Então, um cenário você continua muito diversificado e na outra com um predomínio aí do hidrogênio e com relação a transporte visando 100%. E um crescimento da demanda mundial por alimentos. Então, isso também ligado a esse crescimento da classe média, um aumento, né, do número de pessoas no mundo todo na classe média, e que vai aumentar, então, a demanda, né, de alimentos. A questão de como resolver esse problema, eles colocam muito como embates, porque muitos entendem que a única forma de você atender essa demanda é por meio dos transgênicos, e existem diversas forças contrárias à utilização desse tipo de semente. Com relação ao meio ambiente, já estamos terminando, o maior questionamento do modelo econômico atual, sem uma visão compartilhada de alternativa, né, voltada para o desenvolvimento sustentável. Então, você tem um aumento do questionamento, mas eles não conseguem vislumbrar ainda uma solução para o problema. Então, como é que você vai equalizar a necessidade de haver um crescimento econômico e manter, né, e que esse desenvolvimento seja efetivamente sustentável? Então, as discussões entram, então, na questão da necessidade de mudança do paradigma de produção e consumo. A outra questão é ligada à manutenção da ocorrência de eventos climáticos extremos e aumento do debate sobre as questões relacionadas à mudança do clima. Ninguém está afim, ainda mais numa crise, né, de fazer alguns deveres de casa, mas a questão das mudanças climáticas permanece. E a gente está vendo isso, né? Quem já mora há muito tempo aqui em Brasília
nós não chegamos a eventos extremos, mas que calorão que nós estamos vivendo agora. E eu não sei se vocês estão lembrados do frio que nós passamos alguns meses atrás, com temperaturas muito baixas aqui. Então, essas mudanças, né, de alternância aí muito grande, né? E, se eu não me engano, é a última, né? O aumento da pressão sobre os recursos hídricos. Existe uma discussão muito grande nesses estudos com relação ao nexo, que eles chamam de nexo água e energia. Há muitos estudiosos aqui no Brasil que dizem que isso é um problema deles e não nosso. Mas, de qualquer maneira, a questão, né, do uso múltiplo da água, ela é uma questão chave que precisa ser bem discutida aqui no país. Essas crises que nós observamos, né, de falta de água em diversas localidades do nosso país, conversando com especialistas na área de recursos hídricos, eles são categóricos em dizer que nós não temos um problema de água, nós temos um problema de gestão dos recursos hídricos, porque o nosso volume de água continuaria o mesmo. O problema é que houve um aumento, né, da demanda por eles e não houve uma gestão adequada dos nossos recursos hídricos. Precisamos fazer, né? Precisamos tomar decisões. E nós temos alguns estudos, já olhando um horizonte maior, já sinalizam futuros conflitos, mas não é só do uso múltiplo, que hoje nós já vivenciamos, mas conflitos realmente armados pelo uso da água. E nós temos mais de 50% dos nossos recursos hídricos em regiões fronteiriças ou transfronteiriças. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar antes que o problema surja. Bom, nós olhamos para o mundo, né? E essas megas tendências, eu acho que trazem uma série de reflexões para a gente. Eu convido vocês a pensar um pouco sobre essas questões, como, por exemplo, quais são as oportunidades e ameaças que esse estudo nos traz? Qual deve ser, porque a gente olhou para o mundo, mas isso impacta o nosso país. Qual deverá ser o posicionamento do Brasil frente a essas megatendências mundiais? Como a sociedade brasileira deseja ser inserida nessa futura ordem mundial? Porque uma coisa que fica claro quando você analisa todos esses estudos é que nós estamos efetivamente passando por um momento de inflexão. Nós estamos passando por um momento de grandes mudanças em todas as áreas. E essas mudanças trazem não só riscos, mas trazem muitas oportunidades, desde que a gente saiba utilizar essas oportunidades. E aí, qual será a nossa estratégia de longo prazo? Porque, meus caros, 2030 já está aí. Os nossos próximos passos, né, isso está sendo conduzido lá pelo IPEA, em parceria com a Secor, que é a Associação dos Servidores de Planejamento e Orçamento do Governo, e junto com o CGE, é a construção de cenários para o Brasil. Nós temos já um guarda-chuva mundial e vamos olhar o Brasil 2035. E eu convido, inclusive, todos vocês, se tiverem interesse, nós vamos estar em breve lançando um site chamado Plataforma Brasil 2100, porque o nosso objetivo é pensar permanentemente o longo prazo do país. Então, vamos olhar 2035, depois 2050, até chegarmos a 2100. E eu apresento aqui a equipe que trabalhou aí na produção desse conteúdo que eu apresentei, né? A Vanessa, né, que todos são servidores do governo, né? O Giovanni, o Vasgrau e o Bruno.
todos trabalhávamos lá na SAI, né, na época, que foi o ano passado. A gente também agradece a participação do Maurício Fleury e do Samuel César, que fizeram muitas críticas e contribuíram bastante nesse processo de elaboração do trabalho, né? E agradecemos também ao diretor lá do IPEA, o Alexandre Cunha, que abraçou, na época, a SAI, disse que esse estudo não deveria ser publicado, e aí eles disseram, não, a gente precisa estar discutindo essas questões, né? Ao Márcio Ximenes, que é o presidente da Secore, que fez o prefácio do livro, ao Alessandro Candeia, que na época era o nosso chefe de gabinete, que deu todo o apoio para a elaboração desse trabalho, né? Ao Rafael, que na época estava na SAI, hoje está no Senado, e ele que fez todas as ilustrações do livro, transformou as ilustrações que estavam, né, nas publicações em algo que a gente pudesse utilizar. Eu não poderia também deixar de agradecer ao ex-ministro da SAI, o Marcelo Neri, que foi graças às provocações que ele fez a respeito de como é que o mundo estava pensando o futuro do mundo, que a gente iniciou, então, esse trabalho. E aí eu lembro, ao final, que boas escolhas representam um bom futuro. E eu agradeço aí a presença de todos. Eu gostaria de dizer que o livro ele pode ser adquirido ou na biblioteca, ou na livraria do IPEA, ou então vocês podem baixar pelo portal do IPEA. Está lá o PDF para download. E era isso. Muito obrigada. Está aberta a pergunta? Por favor, recomponha a mesa. Bem, muito obrigado a Elaine Coutinho pela sua palestra instigante. Eu diria que nos coloca muitas questões para refletir na escala ampla, não é? E me ocorreu muito que, talvez, até para ver se debatemos um pouco, que eu acho que é merecedora de reflexões mais profundas, que todos os cenários que se colocam no mundo inteiro, sejam eles sociais, econômicos, etc., são espaciais. Então, quando se pensa no macro, um geógrafo pensa também no micro, porque você tem macro-regiões, região norte, região centro-oeste e tal, e você tem o micro, a micro-região tal, a qual, a rede, enfim, a área metropolitana, que é uma micro-região. Como é que essas micros também se comportam frente a um cenário avassalador que vem de cima, não é? Então, eu gostei muitíssimo, eu já tinha assistido, em parte, quer dizer, totalmente a palestra lá no IPEA, mas sempre tem uma chance de ouvir de uma outra forma, né? Vou ler o livro, que ainda não comecei, porque, não é? Aqui, como já se explicou, temos as coisas pequenas para resolver, PMAD, PEDAD, etc., mas elas também têm um cenário que olha o futuro. Por isso, então, as portas do futuro, que eu acho que foram muito bem colocadas, a Portas do Futuro anterior foi do professor Isaac Reutemann, que colocou muito na questão educacional, não é? Como é que será o mundo na perspectiva do educador, né? Discípulo dos grandes educadores que passaram pela UNB também, não é? Lá nós temos o Núcleo do Futuro. Eu sou fundador desse núcleo, exatamente porque é um tema instigante, como eu acabei de falar, e porque também nós temos um Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, onde temos, que é o CEAM, onde temos o Núcleo do Futuro, o Núcleo de Estudos Urbanos Regionais, enfim, o Núcleo da China, o Núcleo da População e etc. E eu acho que tudo isso tem que ser integrado exatamente porque a Elaine nos colocou esse problema.
Bom, como sempre, não sei se tem alguém da imprensa que queira se manifestar, senão eu abro, como de costume, as perguntas da plateia, que eu acho que, né? Sim, Alexandre Brandão, que é da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, depois o Frederico. Bom, então vamos fazer uma rodada com 2, depois os outros se inscrevem, por favor. Alexandre. Bom, queria parabenizar o estudo, achei muito bacana, fiquei pensando aqui muito. Eu estou querendo escrever um livro sobre o futuro na ficção científica do século XIX, né? Tem muitas anotações, por isso que eu não queria perder essa tua palestra. E aí eu me lembrei de duas coisas. Assim, eu me lembro do pessoal da literatura no século XIX também achando que o mundo ia acabar e que não tinha mais jeito. Então, se você pega ali os caras que fizeram viagem na máquina do tempo, enfim, a Guerra dos Mundos, já tem uma coisa assim, isso no final do século XIX. Né? Depois também me lembrei do Richard Dawkins, que é um evolucionista inglês e tal, e perguntaram para ele fala muito sobre evolução, mas olhando para o passado, mas vem cá, qual é o futuro da espécie humana? Aí ele falou assim, bom, eu só posso dizer uma coisa, 99% de todas as espécies que já viveram na Terra foram extintas. Então, se tivesse que apostar em alguma coisa sobre a espécie humana, eu diria que ela seria extinta também, né? Então, eu fico muito feliz assim que você não veio com aquela coisa do fim do mundo. Parece que o mundo não vai acabar até 2030. Para mim, eu já fico muito feliz. Mas, por outro lado, você coloca um cenário que o mundo fica muito pior, né? Eu acho que eu sinto isso. E aí eu queria saber, assim, muito menos do que do que está escrito, a tua percepção, se a gente não é sempre otimista demais, porque você foi colocando muitas questões que são graves. Por exemplo, o Piketty coloca nessa questão da desigualdade, ele fala, olha, o mundo tá tão desigual como a gente estava em 1914, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. E deu no que deu. Deu Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, recessão, enfim, o mundo dividido em 2 blocos, quase para acabar. E ele fala, a gente está igualzinho que estava em 1914 e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua percepção, do que você sentiu, se a gente não está sendo otimista demais frente a fatos tão graves. Porque, por exemplo, se você precisa de mais alimentos, precisa de mais energia, você vai ter menos água, né? Tem um relatório da FAO dizendo que tem um conflito entre uso para agricultura e para sedentação fantástico, né? Então, você precisa de mais energia, mais alimentos, tem menos água, o mundo está mais desigual. Aí vem na minha área, né? Eu trabalho com o professor Aldo, que fala que eu trabalho com o meio ambiente. Vai ter mais eventos extremos. Enfim, poxa, a gente não está até otimista demais para esse quadro? Quer dizer, vocês não douraram um pouco a pílula, não? Só um momentinho, deixa eu passar. Frederico, por favor. Oi, tudo bom? Mais uma vez, obrigado pela palestra. Na verdade, minha curiosidade, ela diz respeito a um passo metodológico da construção do seu corpus, assim, da seleção que vocês tiveram que fazer. Eu realmente não entendi, ficou claro aqui quando você falou. Eu acho que é um passo interessante de você comentar para a gente de como que foi essa seleção e do quanto vocês conseguiram ser abrangentes o suficiente para alcançar a quantidade de estudos que vocês queriam, como lidar com um mundo acadêmico que provavelmente é ocidental-cêntrico, e também que o acesso à produção de China, à produção de Rússia, provavelmente fica mais complicada se não for feita em língua inglesa, assim. Então, enfim, era mais esse passo metodológico de entender e de se vocês conseguiram fazer esse tipo de comparação e de segmentação do corpus de vocês, se vocês identificaram vieses distintos em tendências, em megatendências, enfim, visões distintas do que vai ser esse futuro. Mais alguém? Eu vou passar para respostas.
Bom, gente, obrigada aí pelas perguntas. Antes de começar a responder, né, as duas, eu queria fazer uma observação com relação ao seu trabalho, né, Alexandre, né? O ano passado nós temos aqui organizamos uma rede chamada Rede Brasileira de Prospectiva. E no encontro da rede do ano passado, nós tivemos uma das apresentações, que foi até coordenada por mim, um grupo de estudantes de graduação de Franca, que tem um núcleo de estudos prospectivos na área de relações internacionais. Eles fizeram perguntas em relação aos grandes visionários ao longo da história, que acho que pega um pouco, acho que a tua pesquisa, né? Acho que vale a pena ir atrás, se eu não me engano, isso foi no Interleges, e eu acho que tem a apresentação deles lá, mas se você quiser eu posso depois botar em contato. Então, o que eles fizeram? Eles partiram de um estudo do professor Michel Godet, de um artigo publicado, que ele chamava a atenção de que nós estávamos investindo demais na parte metodológica dos estudos de futuro, esquecendo a parte criativa. Porque a metodologia ela serve para ajudar a gente a organizar as nossas ideias. Mas, quando você fala sobre o futuro, você tem que dar um espaço para a criatividade, porque o futuro não existe. Então, como ele não existe, você tem que ser criativo. E a pergunta que eles fizeram foi a seguinte: esses visionários, eles foram... quer dizer, essas pessoas que a gente considera visionários, eles foram visionários ou foram somente criativos? Né? Então, onde que eles estavam? Eles simplesmente deixaram a criatividade fluir ou eles tinham a pretensão de dizer como seria o mundo no futuro? A conclusão que eles chegaram é que eles foram somente criativos. Eles não tinham essa pretensão. Hã? Visionário ou criativo deu certo, talvez. Pois é. Então, eles foram apenas criativos. E as pessoas, né, as instituições, né, principalmente empresas, se apropriaram daquele pensamento criativo e transformaram aquilo em alguns produtos. E eles conseguiram pegar algumas falas, vamos dizer assim, da Google, por exemplo, que diz que muito do que eles desenvolveram foi baseado em Star Trek. E aí tem os depoimentos do pessoal de Star Trek dizendo que eles simplesmente fizeram um filme. Eles não tinham a pretensão de dizer como seria o futuro. Eles simplesmente criaram. Então, assim, aí eles pegaram Júlio Verne, né, vários autores que falaram, né, sobre como o futuro poderia ser. E aí eles trabalharam, ficou bem interessante essa reflexão deles, né? Bom, com relação à visão pessimista e otimista, eu não vou dizer para você que eu não tenha consciência da gravidade do momento que nós estamos passando, né? E que realmente ele em algumas questões ele se assemelha a fatos passados. Nós estamos numa crise que é considerada sem precedente, que é maior do que a de 29, que deu, né, teve como resultado a Segunda Grande Guerra, realmente. Só que o mundo é muito diferente da época, né? Então, a gente acho que tem que considerar isso também. E eu, sinceramente, eu sou muito otimista, realmente. Por quê? Porque eu vejo muita oportunidade. Existem muitas oportunidades e eu percebo que muitos dos países desenvolvidos ou até mesmo em desenvolvimento, você vê, se você for analisar o que a China está fazendo, ela, apesar de ter colocado o pé no freio, e ela colocou lá atrás, antes que a coisa estourasse, o que a gente devia ter feito também, e não achado que era marola, né? Então, a gente devia ter posto o pé no freio lá atrás, ela está aproveitando uma série de oportunidades que estão surgindo, até mesmo na crise. Eu vi, outro dia, uma reportagem, acho que foi ontem, no jornal, que ele mostrava assim, que a crise gerou um monte de desemprego, e aí as pessoas estão procurando outras alternativas. E aí aparecia assim, gente ganhando dinheiro, dando aula de como fazer coisas artesanais. Gente ganhando...
inventou um curso disso para treinar não sei quem, para fazer sei lá o quê. Outro que inventou, virou marido de aluguel, e aí descobriu que está ganhando mais dinheiro do que antes, quando estava empregado. Então, a crise, ela faz com que a gente se mova. Agora, para isso, precisa de ter planejamento, de saber para onde você quer ir, saber quais os investimentos e conseguir enxergar essas oportunidades. Eu sei que nós temos muitas dificuldades, mas, poxa, nós somos um país super criativo. O que a gente precisa é desenvolver um bom sistema de inovação que consiga pegar essa nossa criatividade e transformar isso realmente em produto no mercado. Então, o que falta para a gente não é criatividade, o que falta é a capacidade de transformação dessa criatividade realmente em produtos. Então, eu sou muito otimista porque eu vejo hoje uma disponibilidade como a questão da internet. Gente, eu acho que a minha vida teria sido muito diferente se eu, quando jovem, tivesse a internet nas minhas mãos. Porque eu vejo essa garotada aí fazendo, sem grandes barreiras, sem a necessidade de grandes investimentos para conseguir dar saltos, é um troço impressionante. Agora, a gente precisa de uma internet com alta velocidade para ampliar essa nossa capacidade criativa e de desenvolver produtos. A gente precisa que a nossa sociedade tenha realmente acesso à internet. Você vê o que essa garotada faz com o smartphone, é impressionante. Poxa, não é para ser otimista? A quantidade de incertezas que aparecem, né? E eu olho para o meu país com a potencialidade que ele tem, é muita coisa para a gente poder crescer. Agora, para isso, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos realmente investir em educação, porque sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Eu considero que a educação é a principal questão a ser enfrentada hoje para o nosso país. Aí dizer, mas e saúde? Eu digo assim, quantos problemas de saúde a gente resolve se a gente tiver um povo mais educado? Muitos dos problemas de saúde. Quantas outras questões em diversas áreas, né, nós resolveríamos se o nosso povo fosse um povo melhor educado? Então, essa violência... Violência. Você tem a questão da saúde, até na parte de infraestrutura. Se a gente fosse um povo mais educado, não teria tanto lixo na rua, não teria tanto bueiro entupido. Então, assim, coisas que nós estamos o tempo todo reconstruindo por falta de educação do nosso povo. Então, ele se abre a um monte de possibilidades. Essa questão da água que você colocou, né? Gente, nós somos o planeta água. Eu não acredito em falta d'água. Eu não acredito. O que eu acredito é em má gestão dos recursos hídricos, em má aproveitamento dos recursos hídricos, ou até mesmo a incapacidade que nós ainda temos de dessalinizar a água do mar a um custo baixo de energia. Porque o problema da dessalinização não é tecnologia, é energia. Então, não dá para faltar água no planeta água. Porque se você tem... Eu não estou dizendo que... Estou vendo aí a falta d'água. Mas o problema não é de água, é isso que eu estou dizendo. Não existe falta d'água, existe falta de gestão pública dos recursos hídricos. Então, nós não temos falta d'água. Nós temos incapacidade de gerir um recurso fantástico que nós temos aí a rodo, sabe? Então, o problema é outro, não é da água. É isso que eu estou querendo falar, né? Então, a questão energética, gente, hoje, o que existe de opções em termos energéticos é impressionante. Eu, em julho, estive em Portugal, não conhecia Portugal. Eu fiquei impressionada com a quantidade de captação de energia eólica que os caras têm para tudo quanto é lado que você olha, tem um troço girando na sua frente. Nós temos vento que não acaba mais em vários locais do país. Aí você constrói e não
e é impedido de utilizar essa energia porque você não consegue fazer as linhas de transmissão. Então, isso é gestão, nós temos que fazer um dever de casa. O Estado tem que fazer um dever de casa antes e dizer o que quer. Eu fiquei assim impressionada, primeiro chocada, né, porque eu acho que não é por aí. Mas eu fiquei impressionada com a clareza de algumas perguntas que eu fiz para essa missão chinesa. Então, que eu disse para eles, porque quando eles perguntaram, né, que eles queriam entender o Brasil, eu disse que eu também queria. Aí eu falei que eu também gostaria de entender a China, porque eu entendia que a China tinha tantos ou mais desafios a enfrentar do que a gente, né, e ela estava conseguindo crescer. Eu queria entender como é que aquilo funcionava e até onde eles iam conseguir chegar. Aí eles olharam para mim assim, desconfiados, e disseram, mas que desafios são esses? Eu comecei. A democracia, né? Você começa a botar um monte de chinês para estudar fora e ver a realidade em outros países, quando volta, não consegue acesso à internet, restrição aqui, restrição ali, esses caras estão pensando, vão questionar um dia. Né? Então, como é que eles vão lidar com isso? Como é que eles vão lidar com a questão da poluição? Porque, se você pegar das 10 cidades mais poluídas do mundo, 5 estão na China. Né? O nível de poluição, eu estou com um colega morando na China, aí quando teve aquele evento do eclipse, né? Eu perguntei para eles se eles conseguiam ver da China. Eles disseram, não, aqui aparece, só que a gente não vê porque não consegue enxergar o céu. Eu estou aqui há não sei quantos anos e nunca vi uma estrela. Já pensou um negócio desse? E isso porque ele está morando... Gente, onde é que ele está morando? Acho que é Xangai, sei lá. Deve ser em Xangai que ele está. Não sei, eu sei que ele é da Petrobras e está pela Petrobras lá, né? Eu fiquei, caramba, né? Poluição. Eles têm problemas hídricos, eles têm falta de água. Nós não temos. Eles têm problema de água. Nós não temos problema energético. Eles têm problema energético. Eles têm uma dependência, né, de energia, principalmente da Rússia, que é monstruosa. Então, nós não temos, nós temos os recursos aqui, a gente não está sabendo utilizar, a gente não está sabendo gerir adequadamente, a gente não está sabendo como aproveitar o que nós temos. Eles não têm. Eles não têm, né? Então, aí eles me responderam assim, não, democracia é importante, mas o desenvolvimento é maior e a gente entende que tem que manter o sistema até atingirmos o patamar que a gente quer. A poluição realmente é um problema, mas o desenvolvimento é mais importante. Aí a gente entende que devemos, sim, nos preocupar, mas isso não pode ser um empecilho para o nosso desenvolvimento. Então... Eles definiram que eles querem uma coisa e eles vão atrás daquilo, que se dane o resto. Né? Vão pagar um preço, eu acho, mas por isso que eu acho que não é por aí. Mas, de qualquer forma, né, o fato deles saberem para onde eles querem ir e o fato da gente não saber para onde a gente quer ir, isso é problema de um lado e é problema do outro também. Né? Certamente. Mas não é só planejamento, é gestão também. Eu acho que são as duas coisas, né? Isso. Quer dizer, eu acho que também falta foco, disciplina, tudo. Mas é isso mesmo. Então, é o processo de gestão como um todo, porque a gestão ela começa com o planejamento, que vai te dar a tua direção. Aí você vai à execução, controle, avaliação. Essa é a linha básica do planejamento, da gestão. E ele começa com o planejamento, que é quem vai te dar o foco. Vai dizer, é para lá que você vai, é o momento que você vai fazer suas escolhas e vai definir quais vão ser suas apostas.
Aí depois, todo o ciclo, né, o tradicional PDCA, ele tem que ser seguido, né? Agora, você esbarra realmente numa uma burocracia monstruosa, né? Hã? Uma democracia também, né? Essa divergência de interesse de ideias, ela, obviamente, ela tem os seus... Sim, mas não foi empecilho para os Estados Unidos se tornar o que é, para a Inglaterra se tornar o que é, para a Alemanha se tornar o que é, para a França. Então, quer dizer assim, China é um. Canadá, Nova Zelândia, Dinamarca, você vai aí para a maior parte dos países desenvolvidos, não, todos os países desenvolvidos são uma democracia. Nós não temos nenhum. Então, a democracia, ela leva, para mim, ao crescimento. Você cresce, porque você vai debater as questões. Então, é nesse debate que as pessoas vão crescer, vão se desenvolver. Numa ditadura, isso não acontece. Você é impelido, é como se mais ninguém pensasse, só quem está no poder é que é o dono. Eu acho que a China vai pagar um preço muito caro. E, daqui a pouco, a coisa vai começar a pegar para ir lá. Não tem dúvida. Com relação à metodologia, né, se você quiser, a gente pode sentar e discutir lá. É lógico que você vai ter sempre o viés de quem está analisando, mas eu acho que, para mostrar ali, né, o que nós fizemos foi ler todo o material, todas as pessoas que participaram do processo, eles eram pessoas treinadas para a identificação das sementes. Essas sementes foram identificadas e extraídas, literalmente, dos textos, inclusive mantendo... Não, material inteiro. Nós lemos os textos todos. Um trabalhão. Muito trabalho. Então, eles foram retirados, né, do jeito que estavam escritos, e nós fizemos todo o trabalho e depois nós traduzimos. Nós passamos para o português. Para manter, assim, não, está todo mundo falando disso. Não, porque você teve que juntar todos esses trabalhos. E nós já tínhamos previamente a definição. Sim. Em relação à metodologia também, se nessa apuração das informações vocês utilizaram alguma técnica estatística de mineração de dados, alguma coisa mais elaborada, ou não? Foi na mão mesmo? Na mão. O que nós fizemos? Nós dividimos os trabalhos entre os 5 colegas, cada um leu uma parte, né, com essa ideia de recuperar o que tinha de informação. Não é difícil você fazer isso, porque, como são todos estudos de futuro, em geral, ele já tem organizado ali quais são as grandes tendências, quais são as incertezas, né? Você extrai isso do texto. Até porque, numa técnica de mineração, o máximo que você conseguiria era identificar tendência de ocorrência de palavras, né? Só mais nesse sentido. E o que você tem de outlier, que poderiam ser as grandes incertezas. Mas está muito restrito a palavras e não a interpretação do que está escrito ali, né? Então, nós fizemos isso, por isso que gerou tantas, 700... uma quantidade enorme de sementes, porque foram extraídas de todos esses documentos. A escolha dos textos? Boa pergunta. O que nós fizemos? Nós primeiro procuramos, né, usando pela internet várias combinações de palavras, né, usando cenários, trends, né, megatrends e o horizonte temporal que a gente queria. E aí associando, né, a essas palavras os assuntos que a gente queria, que era economia, ciência e tecnologia, meio ambiente, população. Então, olhando isso. Alguns estudos a gente conhecia, como eu acompanho os estudos do National Intelligence Council já há algumas décadas, né? Então,
A gente tinha os cenários da Shell também, né, que foi recentemente publicado, né, mas nós usamos também documentos russos. Nós achamos tipo um think tank deles lá, que produzem. Tem muita coisa em russo, né, que aí tem a barreira da língua, mas eles produzem muita coisa em inglês. E tem muita coisa ligada a tendências mundiais. Na China não achamos nada, nenhum estudo assim de longo prazo. Certamente, porque isso foi uma das perguntas que eu fiz para eles, como é que funcionava o processo de planejamento de longo prazo deles, e eles responderam na minha cara que não tinham. Acredite quem quiser, né? Bem, o Alexandre quer brevemente, porque alguém mais quer fazer perguntas para fazer mais um bloco? Quem? Então, fala, Alexandre. Não, eu ia te fazer uma outra pergunta, porque eu tenho um debate na minha cabeça que é assim, eu acho que o planejamento, em geral, ele já é feito, porque ele não é um planejamento político, econômico, isso eu acho que já se renderam ao não planejamento. Mas a gente vê muito, é o planejamento setorial. É o planejamento setorial que constrói o futuro, quer dizer, como hipótese da minha cabeça. Eu trabalhei muito tempo em aeroportos, e todos os aeroportos do mundo, todas as agências aeroportuárias do mundo têm planos para 20, 30 anos. Mesmo no Brasil, você tem um planejamento do setor elétrico, um planejamento grande de longo prazo. O planejamento do setor aeroportuário é 20, 30 anos. Ou seja, o planejamento setorial, eu acho que ele constrói o futuro. E ele tem esse planejamento. Eu acho que o que a gente não tem é uma visão que amarre isso tudo. Isso serve tanto para a cidade quanto para o Brasil. Né? Quando eu estava falando de ser otimista ou pessimista, eu estava mais olhando para o mundo do que menos no Brasil. Eu acho que assim, eu me lembro, por exemplo, o Hobsbawm é um historiador que eu leio muito, e ele fala, olha, foram algumas estratégias reativas que ajudaram o mundo a ser como é. Porque não fosse a ameaça, entre aspas, do socialismo no início do século, provavelmente os estados os estados democráticos e capitalistas não teriam avançado tanto numa rede de proteção social. Né? Não fosse o medo de uma guerra com o bloco comunista, esses países não teriam desenvolvido tanto as tecnologias de telemática, de teleinformações e a indústria bélica que calcaram o desenvolvimento desses países. Então, assim, talvez para o Brasil, quem sou eu, né? Mas talvez a gente pudesse ser menos otimista, entender que o mundo e aí colocar como uma estratégia até reativa, mas colocar uma estratégia mesmo. Olha, se nós temos água e o mundo não tem, vamos cuidar da nossa. Porque eles vêm aqui pegar. Eu não teria essa tranquilidade de dizer que a gente tem petróleo e tem água e temos florestas, logo estamos bem. Eu diria o seguinte, os países que têm petróleo, entendeu? Os países que têm petróleo vão para a crista da onda e vai ver o que está acontecendo com eles, entendeu? E se a gente tiver água e ninguém tiver, te garanto que não vai faltar água aqui no Brasil e vai ter água mineral brasileira em qualquer lugar da Europa. Mas, nesse ponto, eu concordo com você. Eu acho que o fato de nós sermos um país com grandes abundâncias gera isso. As pessoas não conseguem perceber que isso pode ser objeto de cobiça e uma grande ameaça. E aí não se protege. Você citou aí a questão toda do desenvolvimento do mundo em função da indústria de defesa ou da guerra, vamos dizer assim. Né? O fato da gente viver num país pacífico, né, faz com que a gente não considere isso algo importante. E aí, com isso, nós não temos a possibilidade de todos os spin-offs que uma indústria de defesa gera em qualquer país. Então, a gente perde isso porque a gente não acredita no conflito. E é uma coisa assim, engraçada, né? Porque, você vê, foi só a gente dizer que íamos explorar, nós ainda não tínhamos nem colocado a primeira plataforma para explorar o pré-sal, que os americanos já reativaram a quarta frota. Então,
não pensar em conflito é algo assim estranho. A gente não quer ver. Eu acho isso. A gente não quer ver. A gente não acredita que existe espionagem, a gente não acredita que um dia possa ter alguma guerra aqui, né? E a gente nem acreditou que um país com tanta água pudesse ter falta d'água em diversos estados, né? Então, e aí a gente não cuida adequadamente desses bens que são preciosos. A gente não faz um processo de gestão adequado porque acha que não vai faltar. Né? Então, nesse ponto, eu concordo. Né? Eu acho que existem uma série de ameaças latentes e que nós não estamos nos preparando para ele. Ok. Bem, eu ia fazer uma reflexão que é de ordem muito... Como geógrafo, eu penso muito na questão ambiental. Mas estamos no adiantado da hora, mas vou deixar para a sua reflexão uma coisa que me preocupa. E justamente por causa da China, dos Estados Unidos, a própria Europa, a Rússia, estão agravando a questão do ozônio, não é? E isso tem afetado, inclusive, pessoas... Eu nunca vi tantas pessoas com câncer de pele, exatamente porque, sobretudo no Sul, digamos assim, o buraco do ozônio e a filtragem dos raios é mais problemática do que talvez aqui. Mas o grande problema da mutação climática que nós vamos atravessar é que está se prevendo o degelo, né, dos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, e o nível das águas dos oceanos vão se elevar fortemente. Então, por exemplo, já se previu que Copacabana vai ficar debaixo d'água até o primeiro andar dos edifícios, por aí vai. Então, quer dizer, apesar de não haver aqui um conflito, nós temos ameaças ambientais gigantescas que vão afetar a Amazônia, vão afetar o Centro-Oeste, e, enfim, a vida humana no planeta, não é? Mas isso é uma questão de outra ordem, porque parece que na conferência a grande precedência dos temas são temas de ordem socioeconômicas, geopolíticas. Eu acho que na geopolítica entra também muita questão das nossas fronteiras. Né? Você falou há pouco que a gente não acredita no conflito e não estamos suficientemente protegendo as fronteiras terrestres, por onde entram drogas, armas, enfim, toda essa bandidagem que a gente vê aqui no Brasil. Mas eu quero, em todos os casos, né, apenas uma reflexão, eu vou lá na minha diretoria discutir com os meus colegas e quero lhe agradecer muitíssimo a bela palestra que nos deu e espero que IPEA e a Codeplan possam intercambiar, porque já Quintas do Futuro, aliás, a Quinta Codeplan, no dia 17, vai ter um colega seu que vai fazer uma palestra. Dia 12? Dia 12. Então, muito obrigado, esteja à vontade para vir aqui mais vezes, para nós discutirmos os seus assuntos tão iluminados. Né? Eu acho que você foi muito feliz com a sua equipe e eu estendo os cumprimentos aos seus membros de equipe. Muito obrigado.